Irmãos, imagine alguém que vai fazer uma viagem de avião. Quem aqui já andou de avião? Levanta a mão. Eita! Quanta gente! Eu já andei de ônibus, cavalo, bicicleta. A pé é muito. Muito não, né? Porque a barriga vocês estão vendo que não é muito, né? Mas imagine você que já andou de avião, ou você que não andou, imagine. Tô aqui com a minha mala, vou para onde? A Porto de Galinhas, vou para os Estados Unidos, vou para São Roque. Não é de avião não, né, gente? Vou pegar o avião e quando você vai passar no check-in ali, passar no raio-x, o pessoal pede para você abrir sua mala. Então abre sua mala que a gente tem que dar uma olhadinha, né? Que é de praxe, para quem já viajou de avião, desculpa, né? Mas de ônibus não precisa ficar passando mala no raio-x. Mas imagine você ali mostrando a sua mala, só que na verdade você está mostrando apenas 90% do conteúdo da mala que você está carregando. E esses 10% você está escondendo num compartimento secreto ali da mala. Você está ali no aeroporto de Viracopos, né, que é ali perto, eu moro em Campinas. E enquanto toda a mala não for aberta, você não está autorizado a continuar a sua viagem. A sua viagem não foi cancelada. A sua viagem foi interrompida porque você não abriu ou não mostrou totalmente o que tinha dentro da mala. Você tinha um compartimentinho ali que não quis mostrar. E você não pôde embarcar naquele momento no avião chique para Porto de Galinhas porque você não mostrou totalmente a mala. Essa viagem que foi interrompida e não cancelada, muitos de nós estamos parados no portão de embarque, porque nós não abrimos totalmente o nosso coração para Deus. Muitas vezes nós ficamos no portão de embarque porque não mostramos ou não revelamos. É claro que Deus sonda o nosso coração, Ele conhece tudo, diz o Salmo 139, mas Ele quer que eu e você venhamos confessar e viver integralmente diante da presença dEle. E para nós meditarmos aqui na palavra do Senhor, eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo de número 12. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 12. Nós vamos ler, meus irmãos, eu peço você que acompanhe, por favor, para não ficar uma perícope muito comprida, eu vou enfatizar aqui do versículo 1 ao versículo 4. Posteriormente, nós leremos no capítulo 13, versículo 6 e 7 e 14. Versículo 1 a 4 do capítulo 12. Depois saltaremos para o capítulo 13, versículos 6, 7 e 14 da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Se tiver alguém que não encontrou, aguardo. Trago sempre essa ênfase para os adolescentes e jovens, para que eles peguem o costume de consultar as Escrituras, de sempre estar consultando como os bereanos. Diz assim a verdade do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoam e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe fora ordenar ao Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 6 do capítulo 13, por favor. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que
não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Versículo 14. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olhe desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Amém. Bondoso Senhor, como é bom ter esse privilégio de meditarmos na Tua palavra. Nós sabemos que a revelação está aqui, o Senhor se revela a nós através do Teu livro sagrado, da Tua santa e rica palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento para que venhamos entender a Tua palavra e não somente ouvir e entender, mas sim praticar em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto em tela que acabamos de ler é um texto muito conhecido, aonde o Senhor chamou Abrão, ou Abraão, para que ele fosse o pai de nós, da multidão, por assim dizer. E nós vemos aqui a promessa do Senhor para a vida de Abrão. No versículo 2 nós vemos: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, sê tu uma bênção. E esse é o desejo do coração para mim e para você. Que eu e você sejamos bênção aonde quer que estejamos. Aqui na igreja, no nosso lar, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, com os vizinhos, em qualquer lugar. Eu e você temos que ser uma bênção e receber a bênção do Senhor pela graça do Senhor que nos sustenta. Abrão é muito conhecido pelo pai da fé. Ele que, pela fé, largou tudo e seguiu ao Senhor, como diz o final do versículo de número 1. Vai para a terra que te mostrarei. Imagina o desafio que Abrão teve com sua família. Deus não falou para ele: vai para a terra, aquele lugar, para a terra que te mostrarei. Ele não sabia o destino, mas ele sabia que estava sendo guiado pelo Deus do destino. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo nos revela conforme a vontade dele. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Abrão, ele obedeceu a Deus parcialmente. Ele não teve uma obediência completa, por assim dizer. Estava meditando nesse texto durante a semana passada e até conversei com Wesley a respeito desse texto, que várias e várias vezes já estudei nesse texto e nunca tinha visto o que Deus me mostrou naquele dia. E é isso que Deus quer compartilhar com o meu coração e com o teu coração nessa noite, nessa manhã. E o título da mensagem que nós vamos trabalhar nessa manhã é: a bênção que segue a obediência completa. A bênção que segue a obediência completa. Deus não abençoa, meus irmãos, aquilo que Ele não ordenou. Deus não abençoa aquilo que Ele não ordenou. E nós vemos aqui a ordenança do Senhor, no versículo de número 1 para Abraão. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com os irmãos é: o chamado de Deus exige ruptura total, conforme a orientação de Deus. Olha aqui o erro de Abraão. Acompanhe comigo no versículo de número 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Vocês notaram aí? Qual foi a ordenança do Senhor para Abrão no versículo de número 1? Sai da tua terra, da tua parentela. E nós sabemos que Ló era sobrinho de Abrão. Então ele obedeceu
parcialmente ao Senhor. O Senhor ordenou para que ele rompesse com a identidade dele, a terra natal. O Senhor ordenou que ele rompesse com a parentela dele, que nos traz segurança. E o Senhor pediu para que ele rompesse com a herança dele, a casa do Pai. Mas ele obedeceu parcialmente ao Senhor. Ele levou Ló com ele. Ele não tinha filhos, nós sabemos. E talvez ele tenha levado Ló para deixar um herdeiro, caso algo acontecesse com ele. Ele não sabia para onde ele iria, ele não sabia o que ia acontecer com ele. E nós entendemos aqui também, meus irmãos, que Abraão não levou Ló por maldade, mas por insegurança. E o texto nos mostra isso e nos faz refletir: será que eu e você estamos agindo com insegurança em alguma área da nossa vida? Será que eu e você não estamos obedecendo a Deus por completo? Será que eu e você estamos deixando um plano B? Estamos deixando um planinho B escondido na mala para caso Deus demore com a promessa dele na minha vida, na sua vida? O texto nos remete a refletirmos sobre isso. A obediência que Deus quer de nós não é fazer quase tudo, é fazer exatamente o que Ele ordenou. E a pergunta que o Senhor nos leva a refletir é: você está com alguma coisa escondida dentro da mala do seu coração? Você está deixando algo como segurança e não Deus como a sua segurança? A obediência é completa. É isso que Deus quer de nós. A obediência completa. E nós vemos aqui no capítulo de número 3, versículo de número 7. Acompanhe comigo, por favor. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Qual foi o conflito? O conflito nós vemos aqui no versículo 7. Essa contenda entre os pastores, tanto de Ló como de Abrão. E qual é a raiz desse conflito? Está no versículo de número 6, que diz assim: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Meus irmãos, eu e você, nós temos que entender, através aqui do texto, que a obediência tolerada hoje se torna a contenda e a dificuldade do nosso amanhã. Se eu e você ficarmos levando com a barriga, por assim dizer, e ficar tolerando algumas coisas que não é da vontade de Deus na minha vida e na sua vida, isso pode se tornar uma contenda na nossa vida. Isso pode se tornar uma dificuldade na nossa vida. Isso pode se tornar um problema na nossa vida. Às vezes eu e você ficamos orando a Deus e pedindo a Deus contra o ataque do inimigo, contra o levante do inimigo, mas talvez o problema que eu e você esteja passando, ou a dificuldade, seja apenas um sintoma do que você e eu estamos carregando. Um peso extra que Deus não autorizou. Será que essa dificuldade que você está passando é o inimigo mesmo que está aí te atormentando? Ou é um pezinho que você colocou dentro da sua mala antes de fazer a viagem?
que Deus não permitiu. E você insiste em carregar esse peso. Você insiste em carregar esse extra que o Senhor não ordenou. Meus irmãos, nós vemos aqui claramente no texto que Deus não tira por crueldade. O Senhor não tira por maldade. Ele remove algumas coisas da minha vida e da sua vida por cuidado, por amor a mim, por amor a você. Não se revolte contra Deus, dizendo, Senhor, por quê? Por que o Senhor tirou isso, ou aquilo, ou aquela, ou aquele outro da minha vida? É cuidado de Deus. Talvez seja um extra na bagagem que esteja atrapalhando a bênção do Senhor na sua vida. A obediência parcial gera conflito, meus irmãos. Se você notar aqui, depois que o Senhor fala com Abrão, e depois que ele tem essa atitude de levar o seu sobrinho junto com ele, o capítulo 13, e a partir do versículo de número 6 do capítulo 12, Deus não fala mais diretamente com Abrão. O Senhor fica em silêncio. O Senhor não conversa mais com Abrão. Talvez esse silêncio de Deus na sua vida seja por desobediência sua. Talvez esse tempo que você está clamando e Deus não está abrindo os céus para você, seja porque você está levando um peso extra. Seja porque você está obedecendo a Deus parcialmente, não completamente. Que em nome de Jesus, eu e você, venhamos pedir a Deus que nos mostre o que estamos levando de peso extra na nossa vida. O que estamos obedecendo parcialmente? O que devemos fazer para obedecer completamente o Senhor? Para que o Senhor nos dê novas direções na minha vida e na sua vida. Nós sabemos e entendemos através da nossa teologia reformada que a nossa obediência não compra o favor de Deus. O favor de Deus na minha vida e na sua vida é a graça de Deus que nos sustenta. É a graça imerecível do nosso Deus. Mas a obediência, ela limpa os nossos olhos. Ela limpa o nosso para-brisa para enxergarmos a promessa de Deus, para alcançarmos a Canaã do Senhor, a terra prometida. E nos ajuda a entender o propósito de Deus para a nossa vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa manhã meio desconfigurado, desanimado, desanimada, sem saber para onde ir. Talvez você esteja aí no aeroporto da vida, parado, na sala de embarque, sem seguir viagem da sua vida nas bênçãos do Senhor, por conta que você está carregando um peso extra. E você passou pelo raio-x do Senhor. Ele falou, não, isso aqui não pode levar. Isso aqui não pode levar. Qual que é o seu peso extra essa manhã? O que está a mais aí na sua mala que você quer levar escondido? É isso que o Senhor quer que eu e você venhamos refletir. Versículo 14, acompanhe comigo, por favor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Vocês notaram? O Senhor só falou com Abrão, diz o texto explicitamente, depois que Ló se separou dele. Deus está nos orientando nessa manhã
Ele quer falar conosco. Ele fala conosco. Mas você precisa se separar de algumas coisas. Você precisa deixar algumas coisas. Nós vemos o texto que Abrão só viu o sul, o oriente e o ocidente depois que ele se separou de Abrão. Depois que ele teve problema. Depois que ele teve dificuldades com Ló. E você talvez esteja patinando, você talvez esteja no mesmo lugar, pensando que está avançando, mas está no mesmo lugar, porque você está muito pesado, porque você está com excesso de bagagem e não consegue avançar. E o Senhor orienta a minha vida e a tua vida nessa manhã. Deixe as coisas que te prendem, para que Deus possa, em nome de Jesus, voltar a falar conosco. Para que eu e você venhamos ter novamente aquela intimidade do primeiro amor com o Senhor. Nós devemos fazer como Abrão. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é o seu Ló nessa manhã? Nós vemos aqui que Deus não dá o segundo passo na vida de Abrão, enquanto ele não cumpriu totalmente o primeiro. O Senhor fez a promessa, o Senhor mostrou para Abrão que estaria com Abrão. Mas a segunda etapa da promessa só veio depois que Abrão obedeceu completamente. Meus irmãos, em Mateus capítulo 19, nós temos o exemplo do jovem rico. Ele sabia toda a Torá, ele tinha conhecimento da palavra, por assim dizer, mas ele não obedeceu completamente. Ele estava firmado ou comprometido com as suas riquezas. Quando o Senhor disse para ele largar tudo, e vender e dar para os pobres, diz o texto lá em Mateus 19 que ele se entristeceu e foi embora. Ele perdeu a caminhada com Cristo porque ele estava com excesso de bagagem. Ele perdeu a caminhada com Cristo porque ele estava fundamentado ou arraigado em outras coisas. Ele tinha o compartimento das riquezas. O compartimento escondido das riquezas. Abrão tinha o seu compartimento que era Ló. O jovem rico era as riquezas. E você? Qual é o seu Ló? O que você precisa deixar para avançar? Para desfrutar do melhor de Deus? Nós vimos aqui exemplos de pessoas que erraram. Mas nós temos o exemplo lá em Lucas capítulo 5 de Pedro. Quando Deus dá a ordem para Pedro, para ele lançar a rede, o que Pedro responde a Jesus? Sobre a tua palavra lançarei. Nós não vemos Pedro pegando uma rede reserva. Não, eu vou pegar mais uma rede aqui de um colega, eu vou pegar essa outra aqui que eu tenho, porque vai que eu jogo e rosca e arrebenta. O Senhor deu a ordem e Pedro obedeceu completamente a ordem do Senhor. E nós sabemos que ele foi agraciado e desfrutou do milagre do Senhor. Meu irmão, talvez o seu Ló nessa manhã seja um vício que você precisa deixar. Talvez o seu Ló nessa manhã seja um relacionamento que você precisa deixar para que você consiga prosseguir com o Senhor. Talvez o seu Ló seja uma reserva que você tem aí de segurança fora da vontade de Deus, que você precisa deixar para avançar com o Senhor. O Senhor lança esse desafio para mim e para você nessa manhã. Que eu e você venhamos aprender através do ensinamento do Senhor. Que Deus tem promessas para a minha vida e para a sua vida. Que Deus tem bênçãos, Deus tem o cuidado dele para conosco.
Mas eu e você devemos obedecer completamente, não parcialmente. Porque a bênção do Senhor, a misericórdia do Senhor, procede da obediência completa, não da obediência parcial. Em nome de Jesus, nós viemos sair daqui nessa manhã, pedindo para o Senhor sondar o nosso coração e nos mostrar o que devemos deixar, para que assim, como o versículo 14 diz, o Senhor voltou a falar com Abraão, depois que ele deixou a Ló. Em nome de Jesus, você deixa o seu Ló nessa manhã. Amém, meus irmãos? Quero orar com você, feche seus olhos.